Zeca foi pego dentro de casa em uma tarde de sábado. Ele vestia apenas um chinelo e uma bermuda. Levado para uma pequena casa nos arredores de um bairro periférico de São Paulo, ele passou a ser julgado por homens armados, filiados a uma organização criminosa. Ao telefone, seu algoz falava com homens de 4 presídios diferentes. No princípio da noite daquele final de semana, Zeca nunca mais seria visto. Esse é um relato sobre a ação dos tribunais do crime nas periferias de São Paulo. Organizados por membros da organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas, esse tipo de conduta tem tido consequências significativas na vida social em meio às periferias do país. Hoje, aqui na iconografia da história, vamos compreender melhor as origens e o funcionamento desses tribunais. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim rapidamente pedir o like de vocês nesse vídeo. Se vocês puderem, façam a inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje o material que a gente preparou está muito interessante, pois foi um vídeo pedido por muitos de vocês. Sem mais delongas, Tribunal do Crime. Bom, galera, rapidamente, só para destacar para vocês, tá? Nossa pesquisa foi realizada a partir de referências bibliográficas acadêmicas, artigos científicos e matérias investigativas. Tudo que sair da nossa boca agora está referenciado ali embaixo no primeiro comentário, ok? Nós vamos citar várias fontes e vários livros ao decorrer do vídeo. Galera, desde que a criminalidade foi instituída nos grandes centros urbanos, nós tivemos muitas mudanças significativas entre as pessoas que cometem crime. Existe o cara que cometeu um crime e existe o criminoso costumaz. O criminoso que vive dos delitos, ele se enquadra em uma categoria sociológica que chamamos mundo do crime. E o mundo do crime abrange dois tipos de conduta. O ladrão que está do lado certo da vida errada e o vacilão ou pilantra. O caminho que o criminoso vai tomar depende do respeito a certos costumes e da ética imposta pela convivência entre criminosos. Esse conjunto de hábitos e condutas consideradas, entre aspas, correta, na linguagem do crime, faz com que um criminoso seja considerado do lado certo da vida errada ou um vacilão pilantra que merece castigo. Vocês podem compreender um pouco melhor como se estruturam esses pensamentos através de um livro bastante clássico que chama O Mundo do Crime, A Ordem pelo Avesso, escrito pelo grande sociólogo José Ricardo Ramalho. Ele é um clássico da sociologia e foi elaborado após muitas pesquisas dentro de presídios. De fato, pessoal, é desse jeito aqui. Existe a pessoa que comete um crime, por exemplo, subtrai alguma coisa de alguém, numa briga de bar acaba tirando uma vida, e existe as pessoas que vivem dos delitos. Essas pessoas, o trabalho delas, a profissão delas é ser criminosa. Então tem esses dois lados. E dentro dessas pessoas que escolhem a vida do crime, aí nós temos dois lados. O lado certo da vida errada, que é o cara obedecer uma certa ética imposta pela criminalidade, e o cara que é vacilão, que não cumpre essas regras. E aí que a gente vai começar a entender um pouco melhor essa história. Bom, gente, é nessa lógica e nesse conjunto de hábitos e ética que o Partido do Crime foi fundado. Nós já contamos um pouco dessa história, da fundação dessa organização, no vídeo que a gente tem sobre o G. Leão e outros fundadores que a gente vai deixar no card. Vale a pena assistir para entender melhor. Mas enfim, as organizações, elas acabaram sendo formadas para institucionalizar esse tipo de ética e hábitos entre a bandidagem. Como se essas organizações passassem a representar um poder de justiça paralelo, com o direito de punir quem sai fora da linha, fora da conduta. Primeiro, essas organizações passaram a impor essas regras dentro dos presídios. A organização de São Paulo, criminosa de São Paulo mais famosa, por exemplo, foi crescendo e passou a estruturar a cadeia de forma hierárquica, distribuindo funções aos seus membros para gerenciar os presídios segundo essas regras do crime. Essa parte vocês podem ver mais profundamente no livro da Camila Nunes Dias, chamada Hegemonia nas prisões e monopólio da violência. Vou pedir para o Edu colocar na tela aqui para vocês, tá? A organização criminosa mais famosa de São Paulo, por exemplo, proibiu o crack nos presídios e entorpecentes injetáveis, Essa prática dos injetáveis, ela contribuía para que os presos desenvolvessem ou transmitissem ISTs. A organização também impôs o famoso disciplina, um cara membro do comando que é responsável por manter as regras nos corredores da cadeia. Instituiu também as sintonias,
que são responsáveis pela prisão inteira ou pela organização como um todo. Caso queiram se aprofundar nessa estrutura, comprem o livro Laços de Sangue, do procurador Márcio Sérgio Cristino. Ele investigou a facção durante anos. Então vocês perceberam aí, para tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, vamos passo a passo que a gente vai ilustrar direitinho aqui. As organizações criminosas, elas acabaram tomando conta dos presídios e impondo esse conjunto de hábitos e ética da criminalidade dentro dos presídios. Então eles começaram a criar uma burocracia, pessoas que comandam isso daí, que são responsáveis por cumprir esses tipos de hábito. Então os primeiros que foram criados foram os disciplinas, que é os caras que ficam no raio ali, no corredor das celas, e depois os sintonias, que é os caras que tomam conta, né? Eles são responsáveis por fazerem cumprir esses hábitos, essa ética, dentro dos próprios presídios. Então, os disciplinas tomam conta dos raios e os sintonias do presídio inteiro. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Os disciplinas e os sintonias são uma espécie de juízes e burocratas do crime. Toda vez que há uma desavença dentro do presídio, eles são chamados para mediar o conflito e ver quem está certo e quem está errado, segundo a ética do mundo do crime e o estatuto da organização. Se vocês quiserem conhecer melhor esse estatuto, nós temos um vídeo falando sobre o surgimento dele e de seu criador, um presidiário chamado Misael. Também é um vídeo muito interessante, vamos deixar no card. Essa prática dos tribunais para resolver desavenças e mancadas nem sempre existiu nos presídios. Nós já falamos aqui em um vídeo sobre a Rua 10, lugar onde os presos resolviam seus problemas, lá dentro do presídio do Carandiru. Essa história tem num vídeo aqui, a gente vai deixar no card para vocês. Eu acho que é importante vocês entenderem para ver como é que essas organizações mudaram a cadeia. Com o aumento do número de membros dessa organização, que passou a comandar os presídios paulistas e também de outros lugares do Brasil, ela foi se expandindo para as periferias da cidade. Primeiro nas periferias de São Paulo e depois no resto do país. O grupo que comanda o Rio de Janeiro, né, o CV, segue uma outra lógica. Talvez possamos falar disso num outro vídeo, mas a gente vai falar dessa organização de São Paulo. Pessoal, a gente só não tá podendo falar a sigla porque as plataformas têm desmonetizado quando a gente fala ela, mas todo mundo sabe a referência que a gente tá fazendo quando fala partido do crime, organização criminosa e etc. Fora dos presídios, os membros do partido do crime também passaram a impor esse tipo de prática que trouxeram de dentro dos presídios. Na periferia, essa prática de ser convocado para dar explicações ganhou até nome: ir para as ideias, ou esticar chiclete. Vocês podem compreender melhor essas coisas aí, essas falas, numa obra do Gabriel Feltran chamada Fronteiras de Tensão. É um livro excelente, é um estudo sobre a dinâmica e o funcionamento dessas organizações nas quebradas de São Paulo, mais especificamente Sapopemba. Ir para as ideias, pessoal, muitas vezes significa não voltar mais para casa. Funciona desse jeito. Como é que é ir para as ideias? Você mora em uma quebrada que tem membros do comando, certo? De repente, você se envolve em uma briga de bar, por exemplo, e você acaba tirando a vida de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto da briga. A família dessa pessoa que faleceu pede auxílio para a organização. Você, que brigou no bar e tirou a vida desse inocente, vai ser levado para um debate em uma casa com os membros do comando. Esse é o famoso ir para as ideias. Aí chegando lá, terminando esse debate, os chefes chegam a um veredito de quem está certo ou quem está errado e aplicam a pena. Alguns autores, inclusive, afirmam que talvez a dificuldade de acesso formal à justiça possa incentivar essa prática nas periferias. Ao invés de pagar um advogado ou ir na delegacia, esperar processo, indiciamento, tudo, e às vezes as coisas nem são investigadas na periferia, o cara acaba optando pelos membros do comando. Tem uma reportagem da revista Vice, que vamos deixar aí nas referências para vocês, que explica muito bem o funcionamento desses tribunais. A matéria foi retirada de uma investigação da Polícia Civil que contém 12.000 páginas. E nós vamos descrever ela aqui no vídeo para vocês mais para frente, tá? Não precisa se preocupar. Antes de entrar no funcionamento do tribunal propriamente, é preciso explicar as funções e personagens que fazem parte desse ritual. Então vamos lá, vamos falar das funções. Primeiro, o disciplina. O disciplina geralmente é o membro responsável por manter a ética do crime dentro da comunidade. O sintonia geral é o cara que domina a área de atuação da organização na região e é ele quem vai julgar o caso. O sintonia geral final vai julgar os casos mais graves e dar a palavra final na resolução do conflito. É importante dizer que dentro do Tribunal do Crime, conforme a autora Karina Biondi, ninguém toma decisão sozinho. Todas as questões são discutidas em conjunto com diferentes membros do comando. Entendendo essas funções, vamos falar agora sobre como funciona o tribunal. Então vamos lá. A gente tem o disciplina, que é o responsável
ali na quebrada por pegar o mano que vai pro tribunal, levar ele pro tribunal e fazer as ligações. Geralmente vai ter um sintonia geral e um sintonia geral final. E esses caras são juízes. Então não se pode tomar nenhuma decisão sozinho. A gente vai ver agora o funcionamento do tribunal, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pode ter que ser feito, você sabe o que é, né? Pode meter marcha? Mete marcha, irmão. Conclui a caminhada. Vai pra trás. Nas comunidades dominadas por essa organização, cabe aos seus membros resolver os conflitos, tanto de quem pertence ao grupo, quanto de quem vive naquele local. Essa é uma estratégia para manter a ordem conforme as leis da organização e evitar a presença da polícia na comunidade, por exemplo. Galera, quando alguém surge com uma queixa de roubo, por exemplo, agressão, que alguém tirou a vida de outra pessoa, quem comanda o lugar tomará as providências para que seja realizado um julgamento no tribunal do crime. Vamos supor que alguém pule no seu quintal e furte um botijão de gás, certo? O correto seria sair da periferia, ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Aí eu vou perguntar para vocês já foram numa delegacia fazer um boletim de ocorrência? Uma vez eu me envolvi em um problema aí, nada grave, tá, pessoal? Colisão de carro, e eu tive que ir numa delegacia. E eu passei nada mais, nada menos do que 8 horas lá tentando fazer um boletim de ocorrência. Fora que já existe um estigma sobre a pessoa da periferia, fora que em algumas situações é muito mais fácil você resolver ali em loco do que propriamente procurar a polícia. Então, ou você procura a polícia, ou você pode levar para o cara do comando que vai resolver aquela questão da seguinte maneira. Um debate será marcado para decidir quais medidas serão tomadas. O tipo de pena aplicada dependerá do delito cometido e do resultado dessa conversa, desse debate. Os irmãos, eu falo os irmãos porque é o modo como os membros do partido se tratam, tá? Eles se chamam de irmãos. São convocados a participarem do debate, só que o tipo de membro que vai conduzir o julgamento e o tempo que vai durar depende muito da gravidade do delito. Vamos falar da gravidade dos delitos agora. Casos mais leves, como brigas, pequenos furtos, são resolvidos na hora pelo próprio disciplina, que é o cara que fica em loco ali na quebrada. Ele geralmente dá um puxão de orelha e dá uma bronca nos envolvidos. Agora, casos que envolvam talaricagem, por exemplo, que é você dar em cima da mulher de alguém, ou a mulher dar em cima do cara de alguém, ou agressões físicas, elas são consideradas de gravidade média e elas são geralmente julgadas pelo sintonia geral, que é o cara do comando que cuida de uma região, tá? E não só daquela quebrada. As penas podem variar desde raspar o cabelo da mina até o cara tomar um cacete e parar na porta do hospital. Agora, os casos considerados mais graves, como crimes sexuais, traição ou tirar a vida de alguém, aí vai para uma escala superior para ser resolvida e o veredito geralmente acaba em xeque-mate, ou seja, a pessoa não volta mais dali. Nas comunidades dominadas por esse grupo, as pessoas sabem que tem duas formas de resolver seus problemas. Ou procurar a justiça comum, que é muito burocrática, como eu falei para vocês, ou recorrer ao tribunal do crime. Diante da burocracia da justiça comum, logicamente, fica mais fácil para o cara ele procurar, mais fácil não, mas mais acessível, ele procurar o tribunal do crime ali. É como se essa organização tivesse a legitimidade para cobrar desvios éticos dentro da comunidade, como se fosse um poder paralelo. Vocês podem ver mais desse assunto aí nos livros que a gente já indicou para vocês aí, e nos livros de uma autora chamada Karina Biondi, que escreve muito também. Então vamos... Nesse momento, pessoal, vamos aqui prestar bastante atenção, eu quero captar a atenção de vocês para a gente poder contar da forma mais descritiva possível como que rola o julgamento, tá? Como que rola o debate. Então, vamos entrar com a gente aqui. Bom, então vamos lá, galera. O fato ocorre, a pessoa que se sente lesada pelo fato ocorrido pode procurar o responsável da comunidade, que seria o disciplina de lá. O disciplina consulta os seus superiores. O cara que cometeu o delito é levado para as ideias, ou seja, é levado para um local onde se inicia um debate. Esse debate começa com a descrição dos fatos que motivaram o ato julgado. São ouvidas testemunhas, às vezes é preciso até buscar essas testemunhas em algum lugar. Os juízes, geralmente, em casos mais graves, são sintonias, que geralmente estão presos. Então, boa parte do debate ocorre com celulares na mão. Após vários debates e trocas de ideias, que podem durar até dias, os julgadores chegam numa espécie de decisão. E aí eles resolvem como vai ser cumprida a sentença. Vou pedir para o editor colocar áudios de uma reportagem sobre o assunto para que vocês possam compreender um pouco melhor isso. Alô?
Ele falou assim pro Adriano, que foi? Aí o Adriano falou, que foi você? Aí eu falei assim, Adriano, vamos embora, não precisa disso, vamos embora. O Adriano tava montando a moto pra ir embora, ele chutou o Adriano, na costela do Adriano, ele chutou. E transparecendo que tava dando risada. É isso, tava tirando sarro. O cara puxou a arma, assim, ele viu. Mas chegou a puxar a arma e apontar ou ficou com a arma só na mão só? Ele apontou, na hora que o Adriano sentou na moto, ele atirou. O Adriano não chegou a colocar a mão no peito de nenhum deles e nem dar um tapa na cara de nenhum deles? Não. Aí tomou um tiro, aí eu peguei e entrei no apavoro, né, vendo o Adriano espirrando sangue por aquele lado. Aí ele pegou, me puxou pelos cabelos, começou a me chamar de vadia. Ele falou, você também quer, vadia? Você também quer? E deu outro no Adriano, pé na cabeça. Alô? É o Fabrício? Isso. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida, certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo, viu? Entendi, irmão. Então veja bem, ô Fabrício, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara? Obviamente que existem variações nesses tribunais e debates. O que passamos aqui para vocês foi o que apuramos nas obras de Carina Biondi e em reportagens da Vice e da Isto É. Mas deixamos claro que o modus operandi depende muito de cada situação e de cada comunidade. Uma vez tomada a decisão, galera, não existe recurso, ela é irreversível, não tem 3, 4 instâncias. Caso seja considerada injusta depois por algum chefe ou pela própria comunidade, aí é outras ideias. Os caras que tomaram essa decisão ficam responsáveis por elas. É por isso que a gente disse para vocês que ninguém toma esse tipo de decisão sozinha e que tem que ter esse debate. Vamos lembrar também, pessoal, que essas informações que a gente está levando para vocês, elas estão referenciadas em artigos acadêmicos, livros e matérias. Não esquece também de deixar o like de vocês aí, porque essa pesquisa deu bastante trabalho, tá? Bom, vamos continuar. Os tribunais passaram a ficar famosos depois que o Ministério Público apresentou à imprensa um áudio de Marcola, um dos chefes dessa organização. Nesse áudio, Marcola conversa com outro presidiário e eles trocam uma ideia sobre a redução dos homicídios na periferia de São Paulo após a implantação desse sistema de tribunais. Inclusive, pessoal, a sentença, quando é checkmate, é muito grave, a execução ocorre de forma bastante brutal. Alguns autores já falam até de uma mexicanização dessas ações, tá? A mexicanização é um termo que a gente vai usar num outro vídeo que a gente vai fazer, tá? Os caras não só tiram a vida da pessoa, mas eles esculacham o corpo da pessoa também, tá? Amarram em postes e mais outras tantas coisas que vocês podem dar uma gulgada aí para ver. Outros sentenciados são executados e enterrados em cemitérios clandestinos. A reportagem da revista Época, que está nos comentários, diz que ao mesmo tempo que o número de homicídios caiu, o número de desaparecidos aumentou, especialmente de homens, pois os corpos são enterrados nesses cemitérios e muitos não são identificados. É importante, galera, deixar claro que não consideramos isso como justiça de forma alguma. Não há qualquer aprovação ou opinião nossa a respeito desses fatos apresentados. Novamente, eles são fatos referenciados aí no primeiro comentário em um tema bastante delicado, mas nosso trabalho é informar vocês. E como vocês pediram bastante esse vídeo, a gente acabou fazendo. A gente pesquisa profundamente essas coisas e traz até vocês um conteúdo metodologicamente sistematizado. Ajuda a compreender melhor todas essas vozes que escrevem sobre os assuntos como esses. Aliás, vamos agradecer aí os caras que foram atrás disso daí, né? Quero agradecer a Gabriel Feltran, Camila Biondi, Camila Nunes Dias, Márcio Cristino, Josmar Josino e outros tantos escritores que permitiram que a gente pudesse trazer, né, mastigar todo esse conteúdo que eles produziram a duras penas para trazer aqui para vocês de uma forma sistematizada nesse material que eu espero que vocês gostem. Bom, eu vou ficando por aqui. E quero pedir gentilmente para vocês que deixem o like de vocês se ainda não deixaram, se inscrevam no canal, comentem, clique no sininho, dê novos temas aí para a gente fazer vídeos e, se possível, vire membro do nosso canal, tá? Para ajudar a gente a produzir, ou faça uma doação para a gente em Pix no botão Valeu. Um forte abraço a todos, eu sou Joel Paviotti e até a próxima.